Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e para esse tema nós vamos tratar sobre o autismo. E nessa terceira parte eu quero explicar como identificar alguns sinais clínicos ou sintomas de autismo em crianças. É importante saber identificar sinais do transtorno de forma precoce para podermos traçar um plano adequado a cada especificidade e necessidade da criança antes mesmo do diagnóstico ser fechado. O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado a partir de observações da criança, entrevista com os pais e aplicação de técnicas, sendo que alguns desses sinais podem ser observados ainda nos primeiros meses de vida, mas precisamente por volta dos 12 meses. E quanto mais cedo for evidenciado, melhor os resultados na intervenção, devido à capacidade no processamento de neuroplasticidade no cérebro da criança, que é quando novas conexões cerebrais são formadas, facilitando o aprendizado e a regeneração de novas informações ainda nos primeiros meses de vida. Sem mais delongas, eu quero mostrar como você pode identificar os sintomas de risco para autismo. Essas informações foram retiradas da Associação Brasileira de Neurologia Infantil e eu dividi em duas partes para o seu melhor entendimento. Vamos lá? Primeira parte: dificuldades sociais e de comunicação. Dificuldade para estabelecer uma conversa. A criança não apresenta muito interesse em conversar, mesmo que seja algo incipiente, como o balbuciar no caso dos bebês. Dificuldade para iniciar interação social. Não prestar atenção e ter dificuldade de manter o foco na interação. Dificuldade em demonstrar emoções. Mesmo pequena, a criança já tem a capacidade de demonstrar afetos. O autista vai ter mais dificuldade. Prefere ficar sozinho. A criança não tem boa interação, mesmo com pessoas íntimas e próximas, como a mãe. Pouco contato visual. Por exemplo, quando estimulada com um brinquedo, aceno e gestos, por exemplo, o bebê não demonstra muita atenção no contato visual ou faz de forma pobre, sem muita interação. Linguagem corporal pobre, com as mãos e os pés. Pouca expressão facial. Expressões como um sorriso são mais estáticos ou mecânicos. Não entende linguagem corporal e facial. Uma criança com desenvolvimento atípico terá dificuldade em reconhecer as expressões da mãe como raiva e felicidade. Dificuldade para entender ironia ou piadas. Aqui estamos nos referindo às crianças mais crescidas, que já fazem distinção nas brincadeiras, sarcasmos ou piadas. E na segunda parte são interesses restritos e repetitivos, como estereotipias motoras, que são movimentos repetitivos e sem sentido. Alinhar objetos sem função, sentido ou finalidade concreta no contexto lúdico. Ecolalia, que é a ação de repetir frases, eventualmente fora de contexto. Sofrimento extremo frente às mudanças e transições. Inflexibilidade quanto às mudanças de hábito ou condição em que a criança já está acostumada. Interesse extremo ou restrito a um assunto.
muitas vezes por coisas atípicas e incomuns, rituais de saudação, como repetição do mesmo padrão com as mãos ou algum gesto, hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais, como a fixação e o interesse exagerado com sons, cheiros, texturas, luzes e cores. Cheirar ou tocar objetos, sem objetivo específico. Apego incomum a determinado objeto, algo sem muita importância ou sentido para uma brincadeira. Recusa de determinados alimentos. Isso ocorre por causa da aparência, cor ou textura desse alimento. Entre os 3 e os 4 anos de idade, já costuma haver a apresentação completa do quadro. Por isso, muitos profissionais preferem fechar o diagnóstico nessa fase. O diagnóstico deverá ser realizado por profissional com grande experiência clínica e conhecimento sobre os marcadores do desenvolvimento de cada faixa etária, podendo assim qualificar se um determinado comportamento considerado ou condizente para aquela idade. E por não ter um marcador específico biológico para o diagnóstico, comumente é necessário uma equipe multidisciplinar em que o trabalho de cada profissional dependerá da especificidade do que se deseja investigar, eliminando ou confirmando de forma criteriosa cada parte no processo, sendo importante seguir 3 principais características gerais para se considerar um diagnóstico de TEA. Primeiro, precisa ser justificado pelos condicionantes, isto é, não podendo ser explicado por uma deficiência intelectual, e se o for, estamos nos referindo em outra condição psiquiátrica e não mais o autismo. Segundo, precisa ocorrer na primeira infância. O autismo não surge na fase adulta, porém muitos adultos recebem o diagnóstico tardiamente. Acontece muitas vezes de um adulto, uma mãe, por exemplo, perceber o diagnóstico quando o filho já foi diagnosticado. Então há uma comparação. E o terceiro que podemos considerar é ser clinicamente significativo, que é quando a vida da criança se torna disfuncional em algumas áreas. Muitos adultos com o transtorno podem viver suas vidas sem grandes prejuízos funcionais, principalmente quando há intervenção e possuem um bom conhecimento sobre o tema e sua condição. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema. E não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!